Cá estamos, né? Episódios da Páscoa. O que é que tens a dizer acerca disso? Tenho a dizer que a única coisa alusiva à Páscoa neste episódio vai ser este ovo. Então o que é que querias mais? Já está aqui o conceito de família. Ai, Jesus! Ai, Jesus, a menina está quieta. Não, podíamos trazer um tema relacionado com a Páscoa, mas não é. Como assim? Dá-me lá um exemplo de um tema relacionado. Como lidar com a Páscoa, do ponto de vista da relação com a comida. Também era interessante, mas não. Se tiverem esse problema, vão ver o do Natal, que é a mesma coisa. Dá para os dois, exatamente. Hoje, eu olhei para este ovo como um investimento. E foi a única forma que eu tive de comprar, porque a inflação chegou aos ovos da Páscoa. Havia ovos da Páscoa a 14 euros. Não, havia ovos da Páscoa quase a 20 euros. Aqueles de 16. 16 é quase 20. Epá, 16 é quase 20, está mais próximo dos 15 do que dos 20. Tu tens muito essa tendência de... ovo da Páscoa, Tiago. Mas o que mais me irrita nos ovos da Páscoa é que é só a mesma forma do ovo, porque eles são ocos por dentro. E imagina, não há pior forma. É tipo muita parra, pouca uva. Completamente. E imagina, eu já estou a ver o que é que... Eu já estou a imaginar o que é que é. Nós achamos que isto é o tamanho do ovo. Nós trouxemos o mais pequeno, nós pensamos, não. Ok, é um investimento, é para o podcast, mas há limites. E o limite foi 10 euros. Deixa só abrir aqui, isto vai fazer montes de barulho, mas... É que tu achas que o ovo vai ter este tamanho? Eu já estou a antever que não, que eu já senti aqui uma basezinha para o ovo. Isto é um ovo Kinder. É um ovo Kinder com um embrulho maior. Faz-me lembrar aqueles tachinhos em alguns restaurantes que têm um fundo super pequeno, sabes? Tu olhas para o tacho, parece uma grande cena. Depois dá O fundo é subido. o fundo é subido e dá 2 colheres. Olha, e tal e qual. Tristeza. Vem com um penico, com um penico. Ai, o ovo é minúsculo. Ai, meu Deus. É que o ovo é tão pequeno que o brinde não coube dentro do ovo. E o brinde são 2 bombons. Não, isto é uma grande estratégia. Quer dizer, enfiam o chocolate em cima do penico. Bem, pelo menos cheira bem. Não. Eu gosto particularmente muito desta marca de chocolate. Não nos estão a pagar, Tiago. Quem viu, Marca? viu. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Que marca? Não. Mas sim, por acaso eu gosto muito. Eu gosto muito desse chocolate. Eu nunca tinha provado o ovo. O que ainda tem um brinde aí dentro. Achas? Ah, está bem, está. Isso tinhas de pagar os 15. Claro. E é que o que eu acho é uma tristeza. Isto é uma tristeza, honestamente. Mas pronto, isto é o ovo do adulto. Porque o ovo da criança vem com o brinquedo. O ovo do adulto traz mais chocolates, não é? Nós optámos pelo ovo do adulto. Eu vou ser sincera, eu queria o do Kit Kat. Mas o Tiago não deixou. Pá, achei... Estás a ver? É overpriced, a verdade é essa. Eu achei isso. Eu achei que a diferença de preço não valia. Não valia. Kit Kat. Mas esta marca também costuma ser boa. Esta marca cujo nome não pode ser pronunciado, apesar de tu já teres pronunciado a outra. Pois. Como é que vamos partir isto, Tiago? É, a Manápola. Tu, quando eras criança, comigo, eu acho que isto se parte de uma colherzinha. Não, É. eu era a bruta. Ai, meu Deus. Faz força. Ai, meu Deus. Isso. Boa. Pois, isto é uma tristeza, é que isto está vazio por dentro. Achas que, como é ovo da Páscoa, eles simplesmente desleixaram-se? Imagina, eu acho que o embrulho foi mais caro que o ovo. Achas? Acho. É que desculpa lá, mas este... têm um padrão de Eu vou-te dizer, não, eu acho que o chocolate deve ser bom, mas eu vou-te dizer que este chocolate tem menos gramas que a tablete. E a tablete custa 1 euro. E a pensar. Não, a tablete não custa 1 euro, mas custa Não, 10 não e tal. custa 1 euro. Custa custa quase 10 e 3. tal. Custa quase 3. Mas mesmo assim é desproporcional. Sabes o que é? É o contexto. É um ovinho, é a Páscoa. É aquela É história... um bocadinho como a garrafa... Ia dizer... A garrafa no aeroporto, ia dizer no aeroporto. no deserto. Que ainda é mais caro. Pois é. Imagina, estás no deserto, 55 graus à sombra, que não há sombra, mas vamos imaginar que há, e vendem-te uma garrafinha de água. Estava a dizer no aeroporto, se comprares num supermercado e no aeroporto tem preços diferentes porque não é pela garrafa de água, é o contexto em que está inserido. igual. Pronto, Mas eu não sou a pessoa do vinho da Páscoa. Se eu não também fosse eu este também podcast... não. Eu acho que é ok se tiverem filhos. Agora, se não tiverem, por favor, comprem uma tablete. E invistam uns outros 7 euros noutra coisa que seja mais interessante, porque isto não tem piadola nenhuma. Só se for mesmo pela memória, pronto, de infância. Mas eu mesmo em criança... Eu mesmo em criança, eu não ligava muito... Imagina, eu queria o chocolate, sim, mas não gostava de vir na forma de ovo. Pois. É mais um brandingzinho. Eu nunca fui a criança do brinquedo.
no sentido em que de querer as coisas pelo Eu brinquedo. gostava do McDonald's, do Happy Meal. Eu acho que gostava, mas não, tipo, não ligava assim tanto. Eu acho que preferia comer o hambúrguer maior e não receber o brinquedo. Docinho da semana. Tananana. É bom. Mas o da tablet é melhor porque tem recheio. Mas é chocolate de boa qualidade, pronto, isso tem que ser. Estou mais entusiasmada com os bombons. Mas achas que é melhor do que aqueles rafeiros? Aqueles, pronto. de Não, há, marca chocolate, branca. há ovos da Páscoa, quando o chocolate não é bom, que é mesmo o chocolate que deixa, mesmo que é de má qualidade. Este achas que é melhor do que esses? É. Já não como há muito tempo um ovo da Páscoa. Deixa eu provar mais um bocadinho. É bonzinho. Vais dizer que é diferente de da tablet. A tablet é melhor. Não, a tableta é melhor. Não é diferente do que... Quer dizer, é diferente, mas para pior. Os meus E olha, preferidos estes bombons são melhores. são muito melhores do que o ovinho da... Mas pronto, é Páscoa, portanto nós sentimos que fazia sentido este investimento grandioso no podcast. E agora seguimos com a nossa programação normal, como se não fosse Páscoa. Então, e quanto é que avalias? Opa, eu avalio isto, eu não consigo desvincular isto das... Eles criaram toda uma expectativa. Eu até te digo, isto até se liga com o tema que nós vamos falar hoje, que é, e no final do episódio recuem até esta parte e vão perceber como isto faz sentido. Eles focaram-se no ter, mas eles não são, Exatamente. percebes? Esse é o foco. E o episódio desta semana vai Esse foi o ser foco, sobre, exatamente. no fundo vai ser sobre um princípio que acaba por ser a base também do processo de terapia nutricional. Que é a ordem com que nós vivemos. E se calhar agora pode parecer um bocadinho complexo, mas garanto que não é e nós vamos tornar isto de forma muito prática e simples ao longo do episódio. No fundo, a ordem com que nós vivemos deve ser para fazermos e para termos. Ou seja, no fundo, nós somos e focamos-nos no ser e, no fundo, as coisas que nós fazemos são uma consequência daquilo que nós somos. E o resultado que nós obtemos, o que nós temos no final, é uma consequência de todo o processo para trás. Quem é, faz e tem. Exatamente. E o ter é uma consequência Do processo. do processo porque a pessoa já o é. Não é? Quem é altruísta faz coisas altruístas, logo tem resultados por consequência do altruísmo. Sensação de gratificação por colaborar com causas, com o próximo, por ajudar. Ou seja, sensações boas associadas à contribuição, não é? Ao doar, seja Sim. tempo, seja dinheiro, seja o que for. Ou seja, quem é, por consequência, tem. Isso é um pequeno exemplo. Podemos depois pegar noutros exemplos. E vamos ao longo do episódio. Mas nós geralmente vivemos ao contrário. Nós geralmente esperamos ter para depois fazer e para depois ser. Ou seja, nós muitas vezes ouvimos o discurso, e olha, acontece muito, ainda ontem, ou há uns dias, estava a falar com uma rapariga que me mandou mensagem no Instagram, que ela disse uma frase, que não é sobre ela, porque esta frase eu já ouvi mais vezes, e estou só a agarrar como um exemplo. Mas ela disse uma frase que é, no fundo, inverter esta ordem, que é, nós estávamos a conversar sobre o processo de terapia nutricional, e como sempre, eu expliquei que em relação à perda de peso, a nossa postura é olhar para a perda de peso, que é o ter, como uma consequência natural de todo o processo. E a rapariga disse uma frase que foi: eu sinto que preciso primeiro de perder algum peso para depois me sentir mais motivada em fazer essa mudança. Ou seja, ela no fundo está a olhar para o processo, e lá está, este exemplo é sem julgamento algum, porque nós todos temos muitas vezes este tipo de pensamentos, mas que vamos ver ao longo do episódio que não fazem sentido. Que é olhar para, eu preciso primeiro de ter a perda de peso, para depois eu fazer o que é preciso ser feito e para me tornar quem eu preciso de me tornar. Só que é óbvio que se eu não sou e eu não faço, eu não vou ter aquela perda de peso. Ou seja, seria muito mais fácil para nós de vender a ideia contrária de não, sim, nós garantimos a tua perda de peso super rápida e facilmente. Que é, no fundo, muitas vezes o que as dietas acabam por fazer. Mas porquê é que não resulta? Porque nós obtemos sim a perda de peso, mas não é à custa de trabalharmos na nossa identidade e de fazermos aquilo que temos que fazer para sermos as pessoas que conseguem manter aquela perda de peso. Nós simplesmente queremos atingir a perda de peso a todo o custo e isso depois não se torna sustentável no processo. Então,
no fundo, a ideia de quando eu tiver mais motivação ou quando eu tiver a perda de peso, aí logo eu cuido de mim, aí eu logo faço exercício. Quando eu tiver mais tempo, aí logo eu penso nesse processo. A questão é que se eu conscientemente não me focar em ser a pessoa que tem mais tempo, eu nunca vou chegar ao ter mais tempo efetivamente. Exatamente. Ou seja, no fundo, o que estamos aqui a dizer é que estamos todos muito focados no ter, e lá está, nós inclusive, é humano, mas é importante fazermos um esforço consciente Inverter para esta cada ordem. vez mais inverter esta ordem. Porquê? Porque a nossa finalidade devia ser quem é que nós somos e quem é que nós nos queremos tornar. Ao fazer este processo, esta jornada entre quem eu sou hoje e quem é que eu quero ser no futuro, vou dar o exemplo específico que tu estavas a mencionar. Se eu deparar-me com o facto de eu hoje ser uma pessoa que não cuida muito de mim, a vários níveis, rotinas que sejam de cuidado pessoal, tempo para mim, tempo para treinar, preparar uma alimentação que seja adequada, ou seja, ter uma estrutura alimentar, e para ter uma estrutura alimentar, se calhar, tenho que ser a pessoa que passa a preparar ou a ter alguma estratégia de planeamento alimentar para não ser, sei lá, tudo em cima da hora. Depois amanhã eu logo vejo o que é que como, e às vezes o logo vejo, o eu ser a pessoa que logo vê e age de forma instintiva naquele momento, faz com que eu não consiga fazer aquilo que preciso de fazer para a consequência natural desse processo, por exemplo, ter um corpo onde eu me sinto mais confortável. Conseguir uma perda de peso mais sustentável ao longo do tempo, porque eu tornei-me a pessoa que cuida mais de si. E o cuidar mais de si pode ser em determinados níveis. A pessoa que percebe que neste momento é uma pessoa que leva-se a si mesma à exaustão mental, seja por excesso de trabalho, seja por falta de tempo para ela, leva-se até a exaustão. Então o processo não é eu quero emagrecer, eu quero ser a pessoa, neste caso, para pegar no mesmo exemplo, que não se leva tanto à exaustão mental. Porque se eu me tornar esta pessoa, eu vou conseguir fazer as coisas que precisam de ser feitas para conseguir obter, por consequência, de forma leve. Não estou a dizer que é de forma fácil, estou a dizer que é leve, porque eu estou focado no ser. Eu não estou rigidamente à procura de atingir os meus resultados. Os resultados serão uma consequência natural da pessoa que eu me tornei ao longo do caminho. Então, é esta a mensagem que nós queremos passar. É um foco, e isto é transversal para todas as áreas da vida. Nós não nos vamos focar em muitas áreas da vida, mas quem nos estiver a ouvir e quiser pode fazer essa extrapolação para a área profissional, para a área dos relacionamentos, etc, Financeira, etc. etc. Para a área financeira. Se eu quiser melhorar a minha... E não me vou alongar muito por aí porque não é a nossa área. Mas eu acho que, por acaso, a área financeira é uma área onde é muito fácil de perceber isto. Ou seja, é uma área onde os exemplos tornam ainda mais palpável. Por isso eu acho que esse exemplo até pode Pois, se acrescentar calhar podemos ir honestamente. por aí, né? Porque ajuda, exatamente. Quem é que não quer ter uma vida financeira melhor? Só que nós ficamos pelo ter, né? Pelo querer ter. Mas se eu focar em trabalhar a minha mentalidade financeira, em percepcionar-me como uma pessoa que investe mais do que cria dívida, a consequência natural de eu me tornar esta pessoa, que tem mais investimentos, ou melhor, tem mais ativos. Ativos são coisas. E agora de repente Não, eu acho que... parece Calma. a Bárbara Barroso, Sim, sabes? acho que eu vou simplificar o teu raciocínio, que é, nós muitas vezes focamos-nos no quê? Como sociedade, em ter um carro novo, em comprar uma casa melhor, em ter um telemóvel topo de gama. Mas se nós trabalharmos a nossa mentalidade, lá está o ser, as nossas ações vão fluir com mais naturalidade e vão ser mais coerentes. Então, se eu trabalho a minha mentalidade financeira, as minhas ações, que no fundo é o que me vai levar ao resultado, também vão estar mais alinhadas com isso. E o ter um carro, uma casa, um telemóvel, o que seja, vai ser uma consequência natural de todo o processo. Nós muitas vezes o que é que fazemos? Queremos ter o carro, mas não à custa de nos tornarmos as pessoas que conseguem manter aquele carro. Por isso, e aqui, nós já falámos isto no podcast logo no início. É um facto que pessoas que ganham o Euromilhões, a maior parte voltam a ser pobres.
E não é por falta de dinheiro, obviamente, porque elas ganham uma quantidade de dinheiro que seria suficiente para viverem o resto da vida, se calhar, sem trabalhar. Como elas não tiveram que se tornar as pessoas capazes de ganhar aquele dinheiro, elas também não são capazes de o manter. Então as pessoas focam-se só no ter e gastam o dinheiro em N coisas e voltam a ser as pessoas, voltam no fundo a ter as coisas que estão em consonância com o que elas são, são pessoas que têm uma mentalidade pobre, que não tem a ver com o dinheiro que nós temos na conta, tem a ver com a mentalidade que nós temos. A pobreza e a riqueza é mental. Exato. Depois Ter uma traduz por consequência natural na tua conta bancária. Exatamente. Mas é interno, não é? Esse estado de maior pobreza ou maior riqueza é completamente interno. Exatamente. Pode não ser projetado logo no momento, não é? Tu podes ter uma mentalidade de maior riqueza A tua conta bancária não ainda não refletir. se ter refletido na tua Mas conta isso é bancária. questão de... Tu, quando semeias, tu não esperas colher, se eu estou a semear hoje morangos, eu não estou a esperar colhê-los para a semana, não é? Eu tenho que dar o tempo suficiente para que as raízes se criarem, nascer as primeiras folhitas e... Exatamente. E agora quem nos está a ouvir pensa assim, mas isto é Anti-Diet Talks ou o podcast do Money Bar da Bárbara Barroso? É a Bárbara Barroso, não é? Eu, por acaso, eu gosto do podcast dela. Mas isto vai dar tudo Isto ao trabalho bate que nós fazemos. exatamente em todos os pontos que nós trabalhamos. Exatamente. A relação com a comida é como? É exatamente igual. Eu tenho que ser a pessoa que não divide os alimentos entre alimentos bons e alimentos maus, que não faz o dia do lixo, não olha para a comida com essa perspectiva. Eu tenho que ser a pessoa que tem comportamentos alimentares saudáveis, igual às pessoas que têm boa relação com a comida e, por consequência, conseguem ter o que esta pessoa que não está a conseguir por enquanto, porque é possível modificar isso, mas tenho que me focar no quem é que eu quero ser. Exatamente. E não continuar ali a desejar ter. Eu quero ter um corpo onde me sinto confortável, eu quero não pensar em comida, eu quero isto, eu quero aquilo. Mas depois quero ser, ou estou inconscientemente a continuar a ser, a mesma pessoa que sempre fui. Exatamente. Então as coisas não vão mudar enquanto eu não mudar esta dinâmica que pertence ao ser. O fazer, ou seja, ao nível do comportamento e da obtenção do resultado, é só uma consequência. Exatamente. E para nós, no fundo, termos maior coerência entre isto tudo, a primeira parte é autoconhecimento, de nós percebermos quais é que são os nossos valores pessoais, no fundo, qual é que é a nossa identidade, o que é que nós queremos efetivamente ser, que depois vai fazer com que nós tenhamos mais clareza sobre aquilo que nós temos que fazer e nós não temos minimamente que pensar no ter, ou seja, o ter é algo que nós não temos, que não exige um foco tão grande como o ser e o fazer, porque o ter acaba por ser a consequência de todo o processo e nós muitas vezes acabamos por colocar tanto foco no ter, que nos esquecemos de tudo o resto e depois estamos sempre na expectativa de atingir e até se calhar conseguimos lá cheirar, mas depois nunca nos conseguimos manter, tal e qual como o rapaz que ganha o Euromilhões e passado 10 anos já não tem um cêntimo na conta. Exatamente, exatamente. Então a nossa sugestão, porque é exatamente assim que trabalhamos na terapia nutricional, é sobre a lente, a ótica desta filosofia. Primeiro eu sou, por consequência eu faço, logo eu tenho. O nosso incentivo é que tu possas refletir e se te fizer sentido, abraçar essa filosofia, essa maneira de estar. Porque se nós direcionarmos o nosso foco para o ser, tem imensas vantagens. Para já, eu estou a focar naquilo que eu realmente posso mudar. Repara, o ser é É o que aquilo tu que está mais controlas. próximo de eu poder controlar. Eu posso tornar-me a pessoa. Vou dar outro exemplo. Posso tornar-me a pessoa que, vamos imaginar que sou mais impulsivo na minha personalidade. Eu posso trabalhar em mim para me tornar uma pessoa mais ponderada e menos impulsiva. E se calhar o ter, vamos imaginar, ter um Relações mais relacionamento saudáveis. amoroso mais saudável, com menos atrito, é uma consequência de eu ter trabalhado em mim e ter reduzido a minha impulsividade. Ter-me tornado a pessoa que é mais ponderada. E essa pessoa tem atitudes ponderadas. E o resultado disso são relacionamentos melhores. Se olharmos para isto desta ótica, nós, e estou a dizer controle porque é uma necessidade muito comum do ser humano, não é? Esta noção, esta sensação de eu estou a controlar alguma coisa. Se há coisa que nós temos algum controle, não é no ter,
Eu não posso definir quais é que são os resultados que eu vou ter, muito menos num horizonte temporal. Eu não posso garantir que eu vou perder, pelo menos de uma forma sustentável a longo prazo, que eu vou perder determinados quilos em determinado tempo. Eu não posso. Mas eu posso decidir, e aí é uma decisão, a partir de agora eu vou cuidar de mim. Eu já estou a ser. Um ponto que eu acho que é importante que é nós podemos definir quem é que nós somos. Ou seja, nós podemos ainda não ser aquelas pessoas, mas eu posso a partir de hoje definir que eu quero ser esta pessoa e começar a trabalhar para isso. E isto é completamente diferente de esperar para ter as condições ideais para eu ser. Porque geralmente o que é que nós pensamos? Quando eu conseguir não sei o quê, aí eu faço não sei o quê. Estamos quase à espera que aconteça um milagre para nós começarmos a fazer, a ser alguma coisa. A ser a pessoa que, no fundo, quase que merece aquilo, não é? E nós temos que primeiro trabalhar o nosso ser. Nós até podemos não ser hoje essas pessoas, mas ter a consciência do que é que nos queremos tornar, não é? Sim. E repara, eu esperar alguma coisa para finalmente poder ser, isso é um ato, pode ser inconsciente, mas é um ato de desresponsabilização sobre a minha vida. Porque eu estou à espera que aconteça um evento externo a mim para que agora eu possa. Eu estou à espera de eu emagrecer, sabe-se lá porquê e por um mero milagre, para agora cuidar de mim. Quando a chave está cuidar de mim para aumentar as probabilidades de poder emagrecer. Para já porque eu mereço cuidar de mim. Todos nós merecemos. E por consequência, porque se eventualmente emagrecer estiver nos meus objetivos de uma forma sustentável, eu não tenho que ir buscar coisas externas a mim. Dietas restritivas e por aí fora. Eu preciso é de olhar para dentro, cuidar de mim, fazer coisas que ainda não estão alinhadas com quem eu sou hoje, mas poderão estar alinhadas com quem eu quero ser amanhã, por exemplo. É uma decisão. Sim. Ou seja, é uma construção, não é? Eu, se decidir que vou ser uma pessoa com uma determinada identidade, com um determinado valor, é óbvio que isto é um jogo de altos e baixos. Eu vou decidir que agora vou cuidar de mim. É óbvio que há dias que eu não vou conseguir cuidar de mim. Mas se calhar antes cuidava 0 dias, em 7 dias da semana. Agora se calhar cuido 2. Então eu estou a caminhar para quem eu quero ser. E nós temos essa possibilidade infinita, até o último dia da nossa vida. Nós podemos construir a nós mesmos. Isso é um jogo Exatamente. diário, um jogo mensal, um jogo anual. Eu estou sempre na construção de quem eu sou e de quem eu quero ser. Consciencializar-me de coisas em mim que poderiam ser melhoradas, aperfeiçoadas e fazer esse caminho. E deixar os resultados provenientes desse caminho serem só uma feliz coincidência, não é? Que não é coincidência nenhuma. Mas se encararmos com esta leveza, o processo é muito mais fácil. Porque eu não estou com expectativa que determinado evento aconteça. Porque eu estou a querer tornar-me a pessoa que eu me quero tornar. Mas eu já sei que há uma grande probabilidade das consequências, neste caso positivas, eventualmente surgirem. E, no fundo, acaba por nos dar um GPS muito claro daquilo que nós temos que fazer ou não, porque nada na nossa vida é errado ou certo. Torna-se errado ou certo consoante aquilo que eu quero ser. Ou seja, imagina, porque se tu souberes bem quem é que tu queres ser ou em quem é que tu te queres tornar, tu também acabas por ter uma direção muito mais clara em relação à parte comportamental, ao comportamento, ao fazer, do que é certo e o que é errado, porque não há nada na nossa vida que seja, há algumas coisas, mas em relação a comportamentos, por exemplo, aqui na parte da relação com a comida, emagrecimento, etc. Não é certo não fazer dieta e errado fazer dieta. A verdade é, depende muito da base, não é? Depende daquilo que nós queremos no final do dia. Então, nada é certo e nada é errado. Há coisas que para mim são certas e outras são erradas para mim, porque eu tenho consciência de quem é que eu quero ser. Mas quem não tem consciência, o que acaba por acontecer é que este GPS está todo trocado. E estamos sempre a fazer redirecionamentos. Porque nós nem sabemos para onde é que nós queremos ir. Então, é muito importante alinhar primeiro a base para depois podermos construir a parte comportamental, que no fundo é os comportamentos que nós temos que ter e que fazer, no fundo, a palavra certa é fazer, e depois o ter acaba por ser a ordem natural das coisas. Exatamente. Se eu estou em Lisboa e quero ir para o Porto, se eu for para Sul, é errado. Exato. E não é que ir para Sul seja intrinsecamente errado, mas como eu quero ir para o Porto, eu tenho que ir para cima. Isto na perspectiva de quem está em Lisboa. Ou seja, ir para baixo
tornou-se um caminho errado. Não um caminho errado em termos generalistas, mas um caminho errado para mim. Se eu quero ter leveza em termos mentais em relação à comida, e se eu já sei que tenho uma grande probabilidade de ficar mais obcecado com a comida quando tenho uma dieta restritiva, um plano alimentar restritivo, então esse caminho é errado para mim. Não é que seja errado de forma generalizada. Cada um descobre aquilo que lhe faz mais sentido. Mas para mim, esse caminho é errado. Porque não bate certo com a pessoa que eu quero ser. Que é a pessoa que não vive à volta da comida. Em que a comida não é o centro, a comida e o corpo não são os centros da sua vida. Ou seja, se eu quero ser essa pessoa, eu tenho que ter comportamentos diferentes. Exatamente. Não é? Eu tenho que ter comportamentos de não vou fazer mais dietas. Porque eu sei que para mim isso é errado. Porque eu já experimentei no passado, mesmas ações, mesmos resultados, já experimentei no passado 4, 5, 10, 15 vezes e o resultado foi sempre o mesmo. Porque que à 16ª vez seria diferente? Se as últimas 15 forem iguais. Não é? Ou seja, fazermos este exercício. Se eu quero ser a pessoa que tem leveza mental em relação à comida, então eu tenho que ter comportamentos diferentes. Não vou fazer mais dietas e o resultado natural disso será a construção lenta, gradual, mas sustentável de uma relação boa com a comida. E depois, objetivos relacionados com o emagrecimento, muitas das vezes também acontecem por consequência de todo esse processo. Exatamente. De dentro para fora. Sim. E nós estamos muito virados para o exterior, não é? Nós queremos solucionar-nos através do exterior, não é? Nós queremos alguém que nos cura, alguém que resolva a nossa vida. Nós não queremos resolver-nos a nós próprios. E o resolver tem como base o ser, não tem como base o ter. E nós queremos alguém que resolva o nosso ter. Alguém que pegue em nós e que nos coloque com um corpo onde nos sintamos mais confortáveis. Que nos coloque com uma relação com a comida que seja saudável. Não é assim que funciona. E até mesmo, por exemplo, em relação à questão do corpo e de nos sentirmos mais confiantes no meu corpo. Quantas vezes não temos clientes em consulta, e eu inclusive já senti isto, de tu até consegues com dieta atingir um corpo que esteticamente estaria dentro do padrão e perdeste peso, mas continuas a não ser a pessoa confiante em ti e a não gostar de ti. Porque o problema não está no corpo. O corpo é só uma consequência, mas tu continuas a ser a pessoa que não gosta de si, que só olha para os seus defeitos, que... pronto, aqui podemos entrar depois em N questões que são individuais. Mas o corpo... Continuas a ser uma pessoa muito autocrítica. O corpo por si só, o corpo por si só, tu até já pudeste estar na posição de ter o corpo que idealizavas e isso não resolveu as questões, porque a resolução está no ser, não é? E isto acontece, eu tenho muitas clientes que olham para trás para fotografias e sentem que parvoíce na altura ter tentado fazer dietas, não precisava nada de uma dieta, mas também se olham para aquelas fotografias e lembram-se perfeitamente dos pensamentos que tinham naquela altura e de, por exemplo, não irem à praia, de se sentirem mal no seu corpo, ou seja, não está relacionado com a parte do ter, está relacionado com aquilo que tu és. E aquilo que tu fazes por consequência. Exatamente. Eu muitas das vezes, é engraçado estares a partilhar isso, muitas das vezes, logo nas primeiras consultas, a pessoa diz-me, eu gostava de ter um corpo onde me sentisse mais confortável como tinha em 2017. E eu faço a seguinte pergunta. E nessa altura, como é que te sentias? Eu sou, agora pensando bem, sentia-me mal. Gostava. Então, e eu pergunto logo de seguida, que ilações é que retiras com isso? E depois a pessoa retira as ilações que tem que retirar. Exato. Porque muitas das vezes, e são mesmo muitas, diria que é a maioria, muitas das vezes não tem a ver com o corpo. Eu tenho muitas clientes ou não tem só a ver com exato. o corpo. Eu tenho muitas clientes que às vezes estão num processo, lá está, natural de perda de peso, porque quando tu és, o fazer torna-se mais intencional, ou seja, tu tens um GPS do que é que tens que fazer, e o ter também acaba por ser muito mais natural. Tu não tens que te esforçar para ter. Imagina, quem é uma pessoa com uma mentalidade financeira boa, ou seja, que tem uma mentalidade financeira de valor, ou... No fundo, bem trabalhada. Bem trabalhada, quem tem uma mentalidade financeira bem trabalhada e depois acaba por também agir em consonância com isso, essa pessoa não tem que se esforçar para pagar o seu carro ao final do mês, porque é uma coisa que é fluida, é natural. E se tiver um azar, vai ser temporário. Porque essa pessoa mais cedo ou mais tarde consegue dar a volta. Porque o ser dela não é compatível
com uma má condição financeira. E não estamos aqui a dizer que toda a gente vai ser multimilionária, não é isso. É ter leveza financeira. E E até há estamos a falar da histórias- parte financeira como analogia. Mas há histórias de pessoas que construíram, por exemplo, um grande império de empresas, acabaram por ter algum azar e perderam tudo e voltaram a construir e voltaram a ter bastante sucesso, porque lá está, o ter era só uma consequência do ser. Elas, em determinada fase, por razões da vida, acabaram por perder o ter, mas elas continuaram a ser, porque a magia do processo é que quem tu és, isso nunca te pode ser tirado. Então imagina. Tu podes ter, agarrando no exemplo financeiro que eu acho que dá para perceber muito bem, tu podes ter uma fortuna e amanhã recebes uma SMS, carregas no link e ficas sem nada. Mas se tu fores, tu vais ser capaz de construir aquela fortuna O novamente. ser é a nossa maior salvaguarda. Quando tu és, tu sabes que mais cedo ou mais tarde a vida fará justiça. E quando eu digo justiça é no sentido de causa e efeito, sabes? Tu sabes que o efeito natural é as coisas voltarem ao que é normal. E o que é normal está alinhado com quem tu te tornaste naquela área específica, por exemplo. A parte financeira, como tu deste um exemplo, só como analogia. E Ou seja, desculpa, mas eu estava a dar um exemplo e depois cortei o meu raciocínio Força, com esta questão financeira, mas só para terminar, que às vezes eu tenho clientes que lá está, estão a ter a parte da perda de peso com naturalidade porque já fizeram o processo para trás e está a acontecer e que me dizem muitas vezes que se sentem muito, têm mais peso ainda assim do que quando já tiveram em determinadas dietas, lá está, estão no seu processo, se calhar nunca vão chegar àquele peso novamente, outras se calhar chegarão, é individual, mas que se sentem muito melhor, apesar de terem mais X quilos, do que na altura. E isto está muito relacionado com isto, porque não tem. Imagina, claro que o ter impacta, não é? Mas o ter não é tudo. E nós muitas vezes colocamos as fichas todas no ter. Quando eu tiver determinado corpo, aí eu vou ser feliz, eu vou me sentir super que bem. vais? E na maior parte das vezes a resposta é não. E nós já temos a prova, porque nós já passámos por isso e já tivemos exatamente esse sentimento de. Ok, tenho neste momento o peso que um dia já idealizei, mas nem por isso a minha vida está 1% melhor. Se calhar ainda está pior. Sim. E queria também promover essa reflexão a quem nos está a ouvir. Se hoje têm um peso, um corpo onde não se sentem confortáveis, façam esse exercício de retrospectiva e pensem naquela altura em que supostamente agora, olhando para trás, têm um corpo que gostariam de ter novamente. E recordem-se se eventualmente estavam satisfeitas com o vosso corpo na altura. Isso é uma reflexão importante. Porque isso demonstra-nos que não é acerca do corpo. Pelo menos as pessoas que na altura não se sentiram confortáveis. Há outras pessoas, eu tenho também clientes que acontece de as pessoas, a questão está muito mais relacionada com a perda de peso de forma isolada. Não é a maioria, mas há pessoas que efetivamente me dizem: olha, quando eu tinha este peso eu realmente sentia-me confortável, por coisas que foram acontecendo, a pessoa foi ganhando peso e foi-se deixando de sentir confortável e deseja passar pelo processo de perda de peso. Lá está, é super importante que seja de forma sustentável para não voltar a acontecer o ganho mais tarde. Mas algumas pessoas, efetivamente, a parte de... Porque nós não podemos descurar que a nossa imagem corporal tem um impacto naquilo que é a nossa autoestima. Claro, A autoestima é composta por muito mais coisas do que... Até por padrões de beleza pré-existentes, Sim. né? Que vão determinar se tu estás enquadrado ou desenquadrada daquilo que é o bonito. Mas muitas vezes as pessoas colocam todas as fichas na questão da imagem e a questão da imagem é uma fatia, mas não é a totalidade. Mas vai haver para outras pessoas que é efetivamente essa parte tem que ser trabalhada, então é individual. Individual, totalmente. O que eu estava a querer passar é que muitas das vezes não é acerca do peso, é acerca da nossa autoestima, acerca da autoimagem, de crenças de insuficiência. Eu sinto que sou insuficiente, então eu acredito que quando eu tiver um corpo que eu acredito que seja válido, aí é que eu me vou sentir bem comigo mesmo, aí é que eu vou ser suficiente. não vai acontecer. E isso não vai acontecer. Exato. Porque a causa está no ser, não está no ter. Enquanto eu não resolver questões associadas ao ser, à identidade, à autoimagem, à autoestima, as coisas não vão modificar porque eu alterei o ter. Exatamente. Colocas uma pessoa com essas questões que acabei de referir agora num corpo diferente, a pessoa vai se sentir igualmente mal. Exatamente. Então, acho que este episódio, no fundo, define muito bem aquilo que é o trabalho da terapia nutricional. No fundo, nós escolhemos quem queremos ser, agimos em coerência com isso e recebemos como consequência natural, sem termos minimamente que pensar nesta questão, porque, lá está, é uma consequência. Dá trabalho na mesma, mas estamos a construir fundações sólidas. Exatamente. Com base no ser, não em coisas temporárias
relacionadas com o ter, né? Exatamente. Então o ter é só consequência. O giro, o bonito da vida, na minha ótica, é esta busca por me tornar quem eu quero ser, quem me faz sentido, em determinado horizonte temporal, não é? Sim, e isso Isto é um possível. exercício dinâmico. Sim. Quem eu quero ser hoje não é quem eu vou querer ser daqui a 10 anos. Exatamente. Eu vou descobrindo quem é que eu quero ser, de acordo com o que me faz sentido. E isto só é possível se nós investirmos em nós e formos trabalhando continuamente, porque é um processo que nunca acaba, em nos desenvolvermos e sermos pessoas melhores. E lá está, é um processo que hoje os desafios são uns, nós trabalhamos sobre esses desafios e, consecutivamente, vão sendo outros. Construção de nós mesmos ou desenvolvimento pessoal são duas palavras ou duas formas de dizer a mesma coisa. É um processo para toda a vida. E é isso, porque o ser é um processo toda a vida. E se reparares, pegando nas dietas O restritivas... ter é como se fosse, eu chego àquela meta e acabou. Isso não existe, não Isso é? não existe na vida. Repara como é que as dietas restritivas são vendidas. É totalmente focado no ter. Perde 12 quilos em 8 semanas. Isto é totalmente ter. Não é torna-te a pessoa... Não. É perde isto em X. E no final das 8 semanas, como tu não és, tu não vais ter, no fundo, os pilares necessários para manter aquele resultado. Tal como o senhor do Euromilhões não conseguiu manter os milhões na conta. Porque ele não é. Ele não é. E uma à parte em relação a isso, eu acho que a Santa Casa devia até dar literacia financeira às pessoas que... Devia vir incluído no prémio. Só podes ganhar... Mas como as pessoas não são, as pessoas não iam fazer. Pá, devia ser obrigatório. Mas também não podes obrigar ninguém a ser, né? Tem que ser livre e espontânea vontade da pessoa. Era isto que tínhamos por hoje. Espero que desse lado este episódio tenha sido útil e vemos na próxima segunda-feira, às 8.